O pai ensinava a gente, quando saia de casa, a jogar o colchão pela janela se estivesse pegando fogo, tipo o pai do Chris, se seu irmão estiver pegando fogo, joga ele pra fora também. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Uegima. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. Olá, pessoas. Aqui é Paulo Zanella e eu já corri de muito mendigo achando que era o velho do saco. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, antes de começar esse episódio, eu quero mandar um abraço especial para os ouvintes que entraram lá no nosso grupo do Telegram. Um abraço para o Clayton, do blog Sexta-feira Clássica. Um abraço para o José Iago e também para o Junai Lima, dos podcasts Café Society e Mundo de Junai. Valeu pela participação, tamo junto aí, sintam-se em casa no nosso grupo. E se você, assim como eles, quer fazer parte do nosso grupo, basta entrar lá no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast. É o papo com os ouvintes. Estamos de braços abertos para receber todos vocês lá. Aproveitando a Semana das Crianças, a dita chamada Semana das Crianças, 12 de outubro, Dia das Crianças. E vamos aproveitar para fazer o clássico, mais um clássico do podcast, que é contar a história da infância, né? Todo MesaCast que se preze, que valorize seu nome, já fez um episódio sobre a infância. Tem que ter. Vamos fazer o nosso hoje, se é que nós já não falamos bastante das nossas infâncias aqui ao longo dos episódios, mas hoje é específico. E para falar sobre, lembrar as histórias, tempos de escola, na rua, com a família. Nós estávamos conversando no grupo lá, quando surgiu essa ideia sobre a criação, né? Como era a criação na nossa época, como é hoje em dia. E já puxo para vocês aí, gente. Como foi a infância de vocês? Foi legal? Foi divertida? Foi sofrida? Eu acho que o Bruno já começou a trabalhar com uns 10 anos de idade, né? Porque pelo tanto de lugar que ele já trabalhou, deve ter começado cedo, né? Eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos, quando eu cismei com a minha mãe, que eu queria vender jornal. Que tinha uma banca de jornal perto de onde eu morava, que botou uma plaquinha ali, precisamos de, de jovens, não sei o que queiram trabalhar, uma coisa assim. E eu fui lá, perguntei, o cara, você chega aqui 5h30 da manhã, tem que pegar o jornal e eu vou dizer em que ponto você vai ficar. Eu não sei como é que é nos lugares de vocês, mas, né, no Rio de Janeiro tem assim, a banca, e aí tem esses garotos que o jornaleiro dá uma quantidade de jornais pra eles, tanto de Globo, tanto de jornal Dia, tanto de jornal Extra, e o moleque fica numa esquina, afastada da banca, e aí vende esses jornais, no fim do dia o cara dá uma comissão. Então, o primeiro emprego que eu tenho notícia, trabalho infantil, foi esse. Minha mãe não queria que eu fizesse isso não, mas eu já vendi jornal na rua. Extra, extra! E outra coisa importante, né? Uma das graças da infância passou essa semana, que é o dia de Cosme e Damião, que é dia de pegar doce. Mas não sei como é nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma tradição no dia 27 de setembro, que é sair na rua e pegar doce. De gente que, seja ela devota, né, de São Cosme e São Damião, dentro da tradição católica, ou mesmo pessoas que sejam crentes nas religiões de matrizes afro-brasileiras, também dão doce. E normalmente, nessas religiões, né, de matrizes africanas, tem uma festa dentro de alguns leis que é um negócio fantástico. Só que a molecada fica com medo de entrar dentro do centro, entre aspas, de macumba. Aí muita gente perde festa, que come pra caramba
mas por causa com medo do centro. Mas uma tradição boa de infância é correr atrás de doce aqui no Rio de Janeiro. Já falei alguns episódios aqui que a gente foi ter TV com 12 anos de idade e tal, mas é só dessas tecnologias, porque de comida assim, igual a gente ouve muitas histórias de superação na TV, nos lugares, isso nunca faltou em casa. Só esse negócio mais pra frente que foi demorar pra gente ter. Esse negócio de pegar doce também nunca me envolvi com isso. Nós sempre moramos no interior, né? Então o vizinho mais próximo é uns 10 km, né? Então tu ia na casa do vizinho pedir doce pra ele. Mas, cara, foi divertido, mano. Muita pesada. A gente no final de semana ia jogar bola na igrejinha lá, né? Que tem o campo de futebol do lado. E ir pro rio. Essas brincadeiras que a gente fazia. Não tinha essas brincadeiras de troca-troca que nem nego fala aí que no interior tem, não, né? Que escroto, eu não cheguei a ver isso. Mas, menino, olha que eu não sei não se essa coisa de troca-troca é só de interior, não. O pessoal na capital tá avançado também? Sei lá, eu só suspeito. A minha infância foi numa cidade de interior, mas uma cidade de médio porte, né, que é Londrina, no norte do Paraná. Então é uma cidade de interior, com características de cidade de interior, mas não uma cidade pequena, né, como no caso do Guilherme, que é uma cidade, o Governador Valadares não é uma cidade pequena, mas é menor que Londrina, e nem como Paulo, que é de fato de comunidade rural, né. Mas então tive toda aquela tranquilidade de uma cidade menor que uma capital, mas uma cidade com uma boa estrutura, né? Estrutura de tudo, né? De acesso a tudo. Então tive chance de ser aquela que brincou muito na rua, que tinha muito acesso à liberdade essa de rua, e ao mesmo tempo eu não estava longe das novidades, né, também dos recursos de cidade. Não na mesma velocidade de uma capital, mas estava lá, né? Disco, cinema, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, fui ao cinema bem cedo. Eu fui ao cinema, eu tinha recém aprendido a ler. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Vamos ver o que a gente vai batendo aqui as gerações. Desconfio que foi Bambi, mas eu não tenho certeza mesmo. O Bambi me marcou muito porque meu irmão teve uma crise de choro, por isso que eu acho que talvez não tenha sido o primeiro, porque a gente tem uma diferença de idade de 5 anos, então talvez não tenha sido o primeiro, mas é o primeiro que eu tenho na memória, né? Muito por causa da crise de choro do meu irmão no cinema, já logo de cara, no começo, com a morte da mãe do Bambi. Ele mal conseguiu assistir o resto, né? Porque ele ficou indignado, assim. Então, não sei muito, com uma diferença de 5 anos. Então foi aquela infância de ralar joelho, tem muita cicatriz. Minha mãe fala que é aquela coisa de mãe, né? Nasceu uma obra barroca e se transformou numa obra surreal. E aí, então eu considero que eu tive uma infância feliz, uma infância segura. Então assim, era tudo muito contado, era tudo muito regrado. Na época refrigerante não era barato, então era só no domingo, não era nem no final de semana. Parte do passeio da noite de domingo era ir ver o avião chegar no aeroporto, o avião decolar no aeroporto de Londrina, ou então passear no calçadão à noite. Londrina foi uma das primeiras cidades a ter esse esquema de calçadão também. Comércio tudo fechado. E vocês me perguntam qual era a lógica disso, né? O comércio todo fechado e as pessoas passeando para olhar o comércio fechado, porque não tinha shopping. Mas era parte do passeio dominical, assim, e era gostoso, a gente esperava por isso, né? Então era tudo muito regrado, era tudo muito contado, né? Tudo muito economizado, mas a gente viajava todo ano, 2 vezes por ano, nas férias. Né? Normalmente para o interior de São Paulo, que a família dos meus pais é de lá, mas Londrina é uma cidade que está muito no interiorzão mesmo do Paraná, está a 400 quilômetros do litoral. Então a gente ia uma vez por ano para a praia. Ele ficava uma semana, 15 dias, depois o padrão melhorou um pouco, meus pais compraram uma casa de praia no litoral de Santa Catarina, então daí era 1 mês e meio, 2 meses na praia. Então assim, nada muito luxuriante, assim, né? Nada era esbanjador, ostentado, mas era tudo muito
era farto, né, na verdade, porque nada faltava. A Angélica comentando aí me fez lembrar muito da minha infância também. Eu tive uma infância bem parecida com a dela. Essa questão de nunca ter passado dificuldade com nada. Os passeios final de semana, né? Eu moro na cidade maior aqui da região, mas os meus avós, tanto de pai quanto de mãe, sempre moraram em roças aqui perto. Então, a 40 quilômetros, mais ou menos. Então, o final de semana, geralmente, eu era na casa de uma avó ou na casa de outra. Então, era aquela coisa de domingo de manhã ir à igreja, sair pra casa da avó e voltar de tardinha, de noite, né, encontrava com os primos e aí passava o dia inteiro brincando. Durante a semana, jogar bola na rua, trocar, não sei nem quantos tampão de dedão que eu já troquei, ralei joelho também, sabe, pique-esconde. Mas um pouco eu ficava igual o Bob Marley. Essas brincadeiras de rua eram mais nas férias ou nos finais de semana. Durante a semana a gente ficava mais dentro de casa mesmo, né? Até porque tinha gente que estudava de manhã, tinha gente que estudava à tarde. Às vezes a gente parava para jogar uma bola ali 6 horas, né? De umas 6 até umas 8 mais ou menos. Daqui a pouco todo mundo já entrava também. Mas era mais nas férias que tinha essa galerinha da rua. Aí um ia pra casa do outro, essa coisa assim. Eu sempre fui de brincar sozinho, né? Eu tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo do que eu. Só que a gente nunca foi muito de brincar junto, não. Sabe? Ele tinha as coisas que ele gostava, eu. Geralmente quando a gente tava junto, daqui a pouco a gente já tampava na porrada. Então era cada um. A gente já sabia, sabe? Então eu ficava ali com meus carrinhos, meus bonequinhos. Eu gostava de assistir Dragon Ball Z, né? Tinha aqueles torneios de artes marciais. Então eu tinha meus bonequinhos ali, eu fazia meus torneios de artes marciais. Ou então, como meu pai sempre gostou muito de Fórmula 1, assistia Fórmula 1 no domingo, eu tinha meus carrinhos, eu fazia o circuito e, né, fazia ali a corrida. Eu sempre fui assim, de inventar brincadeira, de fingir que eu era um personagem, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa assim, de criar historinha. Então eu sempre brinquei muito sozinho. Como é que vocês eram? Vocês tinham um coleguinha, os irmãos, como é que é? Vocês ou brincavam sozinho também? Não, lá em casa eu tenho, né, um irmão meu também, e a gente tinha essa curiosidade. A gente também não saía durante a semana, a gente brincava mais no fim de semana, que aí eu ia pra casa da minha avó, morava em rua. Eu morava em apartamento, um pouco distante da minha avó. E a minha mãe, sempre, né, professora, trabalhava 3 turnos. Então, no turno da noite, eu e meu irmão, a gente sempre ficava sozinho, porque ela e o meu padrasto trabalhavam no turno noturno na mesma escola. Então ficava eu e meu irmão literalmente trancados em casa, porque minha mãe, durante um bom tempo, levou a chave com ela. Então, olha a coragem da mulher brasileira. Outras épocas, né, cara? Outras épocas. Ela trancou a gente dentro de casa, assim. Se desse alguma merda, se explodisse alguma coisa, só encontrar carbonizado, não foda-se. O pai ensinava a gente quando era criança, que eles saíam de casa, iam pro trabalho, ou iam pra cidade, sei lá. Deixava eu e meus irmãos mais novos em casa sozinho, e ele ensinava a jogar o colchão pra fora. Se o colchão estivesse pegando fogo, tipo o Chris, não sei se vocês assistiram aquele episódio lá. Se teu irmão estiver pegando fogo, joga ele pra fora também. Então, aí a gente ficava sozinho, então mais ou menos assim, de umas 5h30, né, que era mais ou menos o horário que a gente chegava da escola, 5h30, 6 horas, até depois das 10 da noite a gente ficava trancado em casa. E eu e meu irmão, a gente tinha muito boneco também, né, boneco de tudo quanto era desenho que passava na televisão, acho que a gente tinha. A gente tinha uma coleção bem grande, então minha mãe sempre fazia assim, por exemplo, tinha um desenho do He-Man, lançou o boneco do He-Man. Aí você quer o boneco do He-Man ou qual boneco? Aí eu tinha o boneco do He-Man e meu irmão queria ter o boneco do Esqueleto. Um bonequinho que tinha muito nos anos 80, que era o Comandos em Ação, que era pequeno, né? Eram bonecos militares, os G.I. Joe. A gente tinha uma porrada daquilo, porque era um boneco bem barato. E ainda não tinha camelô que falsificava, botava o Super-Homem no Avengers, não, né? Vendendo no... Eu já vi muito disso andando nos camelô daí. Tá lá os bonequinhos do Hulk, do Thor, do Batman, do Homem de Ferro. Já vi os caras misturarem. Então a gente tinha muito boneco, então a gente criava essas histórias, entende? Eram sempre guerras, era a gente sempre estourando, e tinha esses torneios entre os bonecos.
A minha diferença em relação a você é que eu e meu irmão, a gente se dava muito bem porque a gente tinha cada um o seu boneco. E a gente... Isso é que é o legal, que a gente criava as histórias, né, cara? Isso era muito legal. A gente criou um arco de história chamado Era das Máquinas, que a gente fez uma progressão bem legal, sabe? Toda semana. Todo dia a gente... Porra, aquilo que a gente fez ontem, a gente podia fazer assim, ó. Tinha uma organização de roteiro antes de começar a brincar. Isso era bacana. Até a gente chegar à adolescência, a gente brincou bastante boneco, nós dois. No momento que a gente começou a se estapear é que foi foda. Aí foi muito mais difícil. As famosas brigas de lutinha, né? A gente vendo Changeman, Jaspion, essas coisas assim, aquelas equipes japonesas. Então você se influencia por aquilo ali. Ah, vamos brincar. Aí chegava uma hora que um chute, um tapa, um soco entrava no lugar errado, amigo. Porra, me machucou. Aí a porrada comia bonito. A gente brigava tanto e eu sempre fui muito grande, sabe? Sempre fui muito forte. E meu irmão é um pouco mais magro, o biotipo dele sempre foi mais magro e ele é o mais novo. Então, assim, na porrada ele nunca aguentava comigo, sabe? Aí ele aprendeu a pegar cabo de vassoura. Então, começava a tampar a porrada ali e ele já passava a mão no cabo de vassoura. Aí eu tinha que correr. Até quando eu peguei a agilidade de, na hora de esperar ele ir bater e segurar o cabo de vassoura. Entendeu? Aí ele se fudeu. Aí chegou uma época que ele ameaçou pegar faca. Eu falei, não, faca não. Aí é foda. Faca, cabo de vassoura, tudo bem. Tá ficando perigoso. Aí eu me trancava no quarto e pronto. Durante muito tempo eu vivi com um terror, cara, o seguinte. O meu irmão partia pro chute no saco, parceiro. Eu cansei de tomar chute no saco do meu irmão. É o mais lógico, né? É lógico. Até um dia, né, ser comprovado que eu não era infértil, nossa, eu vivi com esse terror na cabeça durante muito tempo, cara. A gente morava no sítio, então a gente brincava muito eu e meu irmão, porque não tinha a galera de perto pra se encontrar, assim, era só programado, tá ligado? Aí, nós pequenas, eu tinha uns 7, ele devia ter uns 5 anos. Aí eu assistia muito TV Escola, mano. Tipo, quando botaram TV lá em casa era TV Escola, na tio, na nona. E ele já não gostava, né? Nem ele nem minha irmã, não gostava de TV Escola. Eu já só assistia TV Escola. Aí eu vi que nos filmes também. Tem aquele filme acho que é Duro de Matar, quando o maluco pula na água e pega fogo no mar, tá ligado? Uhum. Que joga combustível. Uhum. Então, o meu pai trabalhava com motosserra, né? Cortando madeira. Tinha uma motosserra lá em casa, nem sei se era nossa, e tinha gasolina. Aí tinha um corguinho lá, uma sanguinha, e tinha um pocinho, né? Daí eu chamei lá e falei, quer ver que água pega fogo, né? E joguei gasolina na água, meti fogo e incendiou tudo lá, né? E pegou fogo. E daí fiquei brincando, acho que gastemos uns 3 litros de gasolina lá, mano. E é claro, o cara comprar gasolina no mato, mano, tem que andar, né, velho? Aí eu falei pra ele, né, ó, você não vai falar pro pai, né, que nós fizemos isso aí. Então você vai ver, né? Aí só cheguei em casa e ele falou, ô pai, sabia que água pega fogo? Na hora, fomos tudo pro laço, mano. Não adiantava mostrar as coisas pra ele, ele contava em casa. Caralho, irmão mais novo é sempre dedo duro, né, cara? É foda aí. Pense que eu sou a mais velha e assim, com uma diferença de idade que na infância fez muita diferença. Porque eu tenho 4 anos a mais que a minha irmã e 5 a mais que meu irmão. Então, durante a infância mesmo, eles se uniam pra conseguir resistir contra mim, que eu era terrível. Entendeu? Fazia terror psicológico que vocês não têm noção. Assim, eu ficava contando histórias escabrosas do tipo... É que meus irmãos... Gente, eu acho incrível. Eles foram as crianças, eu acho, mais ingênuos que podiam ter cruzado meu caminho quando eu era criança também. Então eles faziam as coisas e aí eles vinham assim pra mim. Ai, quer dizer, olha só, eu fiz tal coisa. Vai acontecer o que comigo? Do tipo... Ai, quer dizer, eu engoli o caroço da laranja. Fazer aquela cena assim, né? Tipo, putz... vai começar a crescer a laranja, o pé de laranja, e todo mundo conhece pé de laranja, né? Vai começar a raizinha na tua barriga, daí o galho vai subir, vai começar a sair pelas tuas orelhas, você começava a chorar e correr assim, mamãe, a casa é pronta, ia pra casa pro cachimbo.
Nossa, eu vivia tão de castigo por causa dessas coisas. E quanto mais me colocava de castigo, mais me gana me dava de aprontar essas coisas, assim. Porque eu falava, não é possível. Como que eles acreditam? Eu falava pra minha mãe. Eles acreditam, eles são mais novos, eu não sei o quê. Mas quando eu já tinha a idade deles, eu não acreditava. Eu jurando, né, me achando. Mas aí tem uma sequência de histórias que, putz, ia ser massa se eles ouvirem esse episódio e mandarem algum comentário. Eles lembram dessas coisas melhor do que eu, por motivos óbvios. Até hoje eu sou mais alta que eles. Meus irmãos realmente eles são baixinhos, né? Meu irmão não tem 1,70, ele tem 1,60 e sei lá, 8. E minha irmã é menor ainda. E aí então, com essa diferença de idade que a gente tinha na infância, eu era a girafa e eles eram os cotocos, né? Então precisava alcançar alguma coisa mais alta, assim. Pega pra mim, cara. Daí eu pegava. Cara, obrigada. E não sei o que. Obrigada não. Beija meus pés. Caraca! Que culpa eu tinha se eles beijavam? E aí, eu não sei quantas vezes eu fiz isso, até que minha mãe pegou, e eu não sei quanto tempo eu fiquei de castigo. Eu devo ter ficado de castigo tipo 1 mês, assim. Mas era minha argumentação, mas eu peço, eles fazem. É porque você não pode, você tá manipulando, você tá explorando só porque eles são pequenos e não sei o que. Eu ficava muito indignada. Eu não tenho culpa se eles são tontos, né? Mas eles não são tontos, eles são mais novos, né? E aí isso foi, e a gente brigava muito. E eu sempre tinha vantagem por ser maior. E aí meu irmão dizia assim, minha mãe lembra dessa história, ela fica roxa, de tanto que ela ri. Ela diz assim, que eu batia tanto nos meus irmãos nessa época, que meu irmão dizia assim, você vai ver, eu vou ficar bem maior do que você, eu vou te moer na pancada, né? Deus castiga antes de cumprir, né? Porque ele tem 1,68, tipo, eu tenho quase 1,75. Então não cresceu, não ficou maior que eu, não vai poder, por causa disso, nunca descontar em mim, não por causa do tamanho. E a gente era terrível, assim, a gente brigava muito, era muita porrada. E até que um dia meu pai perdeu a paciência e amarrou nós 3 juntos, pelas mãos. Nós passamos o dia, na minha cabeça era o dia, né? Não sei quanto tempo foi. Nós 3 juntos com a mão de um amarrada na mão do outro. Então ia ao banheiro, um queria ir ao banheiro, os 3 tinham que ir e ainda ajudar. Ia tomar água, os 3 tinham que ir e ainda ajudar. Meus pais só iam ficar olhando, né? Aí a lição era assim, vocês são irmãos, vocês não podem ser assim. Um dia vocês não vão ter mais pai e mãe, vão ser vocês. Isso era um Big Brother? Ele simplesmente perdeu a paciência, meu pai. Assim, perdeu a paciência, não aguentava mais aquela brigaiada. Eu acho muito maneiro esses negócios de vocês falar de castigo e tal. Aqui nós ia pra porrada mesmo, mano. Qualquer coisa que tinha entre os irmãos, nós apanhava tudo, tá ligado? Que a gente tinha uma máxima aqui, é que se for brigar, bate. Porque senão você vai apanhar 2 vezes. Porque o pai e a mãe sempre batiam nos 2, cara. Não tinha esse negócio de quem bateu que vai apanhar vai ficar de castigo. Não, era os 2, bateu aos 2, apanhou os 2, qualquer coisa era os 2. Mas tem uma história com meu irmão, que nas férias, geralmente, a gente dormia mais tarde mesmo, né? Mais tarde assim, lá para as 10, 11 horas. E aí a gente não tinha que acordar cedo, né? Então o sono demorava mais. E aí, uma vez, assim, tinha uma época aqui em casa que a cinta, o cinto do meu pai já ficava na porta do nosso quarto, sabe? Porque dependendo do movimento, já entrava, já dava uma cintada em cada um e vai dormir com o rabo quente. Aqui o sistema sempre foi esse, assim, sabe? Eu apanhei do meu pai, da minha mãe, e não reclamo disso, agradeço a eles por cada chinelada que eles me deram, porque isso formou meu caráter. Mas você propaga isso? Cara, eu não sei, eu não tenho filho, então no dia que eu tiver filho eu te respondo isso. Eu não sei, sinceramente, não posso julgar. Mas numa dessas, né, que sei lá, talvez a gente tenha apanhado no dia mais de uma vez, entendeu? Apanhado do pai e da mãe, ficar de castigo, não sei. Mais de uma vez por dia? Isso aí acontecia, cara. Pô, na época de férias, a gente em casa, o dia inteiro, nós 2 juntos. Nossa senhora, acontecia demais. Mas talvez a gente tenha apanhado e ido dormir, e aquela cumplicidade de irmão, né? De, porra,
nós dois aqui estamos brigando, mas se os dois apanhar, ou se os dois tiverem uma situação ruim, até hoje é assim. A gente senta, conversa e tal, um compreensível com o outro, beleza. Numa dessas, a gente conversando, meu irmão solta: pô, cara, o pai é ruim demais com a gente, o pai só fica batendo na gente. Ah, não, eu queria fugir de casa, eu vou embora, não sei o que, isso não é justo, não sei o que. Aí meu pai tava passando pelo quarto e ouviu. Meu pai ouviu. Ele só entrou dentro do... um papo cabeça. Meu pai só entrou dentro do quarto, passou a mão na mochila da escola, catou umas roupas do meu irmão, tacou dentro, falou: vem cá, pode ir embora. Você quer ir embora? Pode ir embora. E botou meu irmão pra fora de casa. Isso ele devia ter uns 8, 9 anos de idade, cara. E meu irmão ficou olhando assim. Isso meu pai contando, né? Meu pai conta essa história até hoje. Ele ficou olhando assim e fechou, trancou o portão e deixou ele pro lado de fora. Deixou ele lá fora 1 hora, sei lá quanto tempo. Deixou um bom tempo. Aí de vez em quando ele ia lá fora assim, sabe? De quem quer nada, dava uma olhadinha e tal, pra ver como é que tava e ia lá chorando. Aí passou o tempo, ele foi lá, abriu o portão. E aí, não foi embora não? Por que você tá aqui até agora? Não, não sei o que. Uai, não vai embora não? Não sei o que, se eu não sou ruim pra você. Ah, não. Aí, então entra, vai dormir então. Mas depois esse papo de fugir de casa, de sair, de reclamar, nunca mais rolou. Eu resolvi, né, meus pais são separados desde que eu sou criança. Eu inventei 2 vezes de fugir de casa. Um dia, né, cometi a besteira de dizer pra minha mãe, virar pra ela e falar assim: tu só faz isso. Como que é? Você faz isso, o meu pai não faz. Aí minha mãe virou: tu quer morar com teu pai? Quero. Então tu vai morar com teu pai. Na hora ela catou minha roupa toda no armário, enfiou. Aí bateu na casa do meu pai não tava. Aí, coitado, largou lá na casa da minha avó, mãe do meu pai. Aí me deixou lá na casa da minha avó. Cara, o meu pai só foi tomar conhecimento que, entre aspas, eu tava morando com ele na segunda-feira. Então eu fiquei sexta, sábado, domingo. Aí a minha avó, ele foi lá na casa da minha avó e falou assim: ué, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim morar contigo. Como assim tu veio morar comigo? Aí conta essa história toda e tal. Eu fiquei morando com meu pai uma vez. Isso eu tinha 11 anos. Eu fiquei morando com meu pai uma vez. Aí morei um mês e pouco. Meu pai me comia na porrada por qualquer coisa, velho. E me batia muito. Meu pai sempre me bateu muito. Aí depois, com uns 15, 16 anos, eu resolvi que eu ia morar de novo com ele. Porque minha irmã estava na época de nascer, a filha dele com outra mulher. Minha irmã estava para nascer. Eu quero morar com meu pai para ver minha irmã nascer. Ou eu briguei com a minha mãe, uma coisa assim. Eu briguei com a minha mãe de novo. E aí fui morar com meu pai. Mesmo fiquei lá um tempo, fiquei mais tempo lá. Eu vi minha irmã nascer, essas coisas todas. Aí um belo dia, amigo, eu fiz uma merda. Só que eu tava na casa do meu avô, pai do meu pai. E o meu avô não deixava meu pai bater na gente quando ele estivesse presente. Só que, tipo assim, a casa do meu avô era bem distante da casa do meu pai. Então a gente teve que passar o dia inteiro, a gente vendo a fúria do meu pai no olho, meu pai querendo me comer de porrada, mas respeitando o pai, não fez nada. Aí a gente pegou o ônibus, o trem pra vir pra casa, voltando, eu fiquei sentado longe, meu pai ficou, né, num outro banco. Cara, eu sabia que dali da estação de trem pra casa do meu pai era muito perto. Eu sabia que quando eu descesse dali do trem, ele ia me rebocar até em casa. Eu ia tomando porrada na rua até chegar em casa. Sério, mano. Aí tinha assim, né? Meu pai tem a estação do trem. Aí meu pai morava de um lado da estação, minha mãe morava de outro. Eu sei que quando a gente saiu da estação de trem, que meu pai saiu da roleta, que ele pegou pra esquerda, né, que era pra direção da casa dele, eu fui pro lado direito, mas eu corri como se não houvesse amanhã. Eu saí correndo, eu corri. Eu corri uns 5, né, meus 15 anos, que maravilha, quando eu conseguia fazer isso. Eu corri até chegar na casa da minha mãe, sem olhar pra trás. E quando cheguei no portão, eu morava no apartamento, tinha assim o portão pra subir a escada. Mãe! Meu pai vai me matar! Abre logo o portão! Meu pai nem correu atrás de mim. Mas minha mãe, o que houve?
Aí contei a história pra minha mãe, né? Aí minha mãe... Ela te quebrou na porrada. Seria legal. Seria legal, né, cara? Minha mãe, o que você tá fazendo aqui? Não, eu fiz isso, meu pai tá vindo aí, ele vai me matar. Aí abriu o portão, deixou eu entrar. Só que aí eu tive que convencer o meu padrasto, né, que vivia com ela, e a gente tinha brigado também. Né? Adolescente é uma merda, só fala merda, só faz merda. Aí eu tinha brigado com ele, e aí ele falou assim, não vou deixar tu entrar aqui não. Tu disse isso assim pra mim, e quando fica ruim aqui, tu corre pro teu pai. Quando fica lá no ruim no teu pai, tu corre pra cá, a gente vai ter que resolver isso agora. Falei, puta, fodeu nisso, eu achando que o meu pai ia vir atrás de mim. Meu pai demorou sei lá quanto tempo, quantos meses ele demorou pra me procurar de novo. Porque eu fugi dele, etc. Mas que eu tinha certeza que naquele dia eu ia apanhar muito, mas corri dele. Mas deixa eu contar uma outra coisa que isso eu não posso deixar de esquecer, ou não posso deixar de registrar aqui. Eu tinha um grupo de primos, né? Eu e meu irmão, e tem 2 primos que é mais ou menos a mesma idade da gente, né? A minha prima tem 1 ano a mais que eu, e o meu irmão tem 3 a menos que eu. E o irmão mais novo dessa minha prima, né, tem 1 ano a menos que o meu irmão. Então a minha diferença é 4. Então a gente vivia junto. E sempre se encontrava. E a casa deles entrou em reforma uma vez e ampliou uma determinada área. Então tinha um quartinho onde o pessoal da obra guardava, né, as ferramentas, os pisos, as coisas, o material da obra. E a gente resolveu que ali ia ser a sede do nosso clube. Nós fundamos um clube chamado Clube dos Curumins, que era... meus primos escutando isso estão morrendo de vergonha porque eles achavam esse nome horrível, mas foi votação. Então o primo mais novo, como assim, lia muito Gibi da Mônica, todos nós líamos muito Gibi da Mônica, ele era apaixonado pelo Curumim, o personagem indígena que tem nas revistas da Turma da Mônica. E não entrava mulher no clube? Não, minha prima entrava, eram nós 4. Então já foi uma evolução, os clubes aqui não entrava mulher. Aí era o Clube dos Curumins. Aí as atividades do Clube dos Curumins: ler revista da Turma da Mônica, escutar funk, porque nessa época, no início, final dos anos 80, início dos anos 90, funk carioca era um negócio muito divertido. Tem um funk clássico que é o da Feira da Cari, a gente escutava aquilo ali no repeat, né, na fita cassete. E o mais mórbido de tudo, a gente trocava as fitas cassete que a gente gravava. Não sei como é que é aí nas rádios de vocês, mas hoje o Cidade Alerta mostra gente morrendo na televisão. Nos anos 80 não tinha muito isso não, mas as rádios tinham uns relatos muito bacanas. Não, fulano se aproximando de casa e ele viu. Eram as narrações de assassinato. Então a gente competia quem levava a mais bizarra. Então, tipo, eu levava um caso lá de morte durante a semana, eles escutavam, aí todo mundo ia apresentando a sua. A gente votava em qual era a mais assustadora. Isso tudo num cantinho empoeirado, cheio de cimento, cheio de areia. Tu era muito nerd mesmo, né? Exato, cara. Então, assim, a gente se divertia muito com isso. Era ler revista em quadrinho e ficar gravando casos de morte no rádio, cara. Durante muito tempo, o Clube dos Curumins se dedicou a essas atividades. Depois a gente resolveu estudar junto, mas durante muito tempo essa foi a brincadeira da gente, cara. Os primos são os irmãos que não vieram no mesmo quarto que a gente. Esses meus 2 primos, Jaqueline e Julinho, a gente fez muita merda junto também. Mas o Guilherme e o Paulo estavam falando bastante, o Bruno também, sobre essa coisa do apanhar, né? E aí o Guilherme falou, apanhei bastante e tal, e agradeço cada chinelada e tal. E a gente, na realidade, Paulo, se for era castigo, a gente ficava de castigo depois de ter apanhado. A gente primeiro apanhava, depois ia pro castigo. Minha mãe, é verdade. meu pai, pelo fato do meu pai viajar muito, acabava que ele quase não bateu na gente. Eu não lembro, assim, de ter tomado algum dia uma surra exatamente do meu pai. Da minha mãe, eu não sei nem quantas. E era assim também, tava brigando, não interessava, apanhava todo mundo. E depois ela ia perguntar o que tinha acontecido. Só depois, né? Porque daí então os castigos iam ser diferentes, né? Baseado até na idade, né? E tal.
Mas apanhei muito, muito, e aconteceu de eu apanhar até sem saber por quê. Então, minha mãe, às vezes, ela tem umas crises lá de chateação, porque eu sou a filha mais velha, então ela acha que eu fui a mais cobrada, a mais assim, porque a nossa educação foi bem rígida, assim. Tinha horário certo para dormir, tinha coisa certa, tudo tinha horário certo para fazer, era tudo muito, não era numa coisa militar, assim, né? Mas era tudo muito disciplinado, até que falo. Imagina o que era uma mulher que foi mãe a primeira vez aos 21 anos, casada com um marido que passava viajando de 3 a 5 dias na semana, ela com 3 pirraia doido, né? Os 3 eram malucos, assim, destruidores, diabo da Tasmânia, assim. Então ela tinha que deixar as regras muito, muito fixas, né? Mas o que quando ela tem essas crises, essas chateações, eu falo assim, ó, eu até acho que eu apanhei a mais do que seria necessário até para a época. Mas dizer que eu tenho trauma, dizer que não sei o que e tal, não é verdade. Eu só acho que as coisas têm o seu tempo, né? Nos anos 80, nos anos 90 e ainda no interior, assim, tomar surra, apanhar de cinto e tal, tá dentro de todo um contexto, sabe? Eu acho que o mundo ele tem que mudar para melhor, né? As pessoas, os sistemas têm que mudar para melhor. Hoje em dia, eu não consigo ver isso como uma coisa natural, normal, para se fazer. É muito fácil alguém que não tem filho dizer isso. Mas quando eu olho para trás, quando eu olho aquela situação, aquela menina, sabe, aquela menina, eu era, na realidade, muito contestadora. Eu queria entender por que isso, por que aquilo outro. No contexto geral, eu acabei não sendo reprimida, na verdade, né? Porque eu pude seguir isso. Hoje eu sou cientista, né? Muito por causa dessa contestação. Mas eu fico me perguntando quanto isso acaba não reprimindo um espírito muito criativo, uma criança que é muito criativa. Minha irmã, por exemplo, foi ter o diagnóstico de déficit de atenção na vida adulta, né? Ela já estava na universidade quando descobriu que minha irmã tinha déficit de atenção. Então toda a dificuldade escolar, de ambientação escolar, esse tipo de coisa que ela sofreu sendo taxada de uma menina com um problema de assimilação e aprendizagem. E ela não tinha, ela só tinha déficit de atenção. E minha irmã é formada em música, minha irmã é a artista da família. Então era uma pessoa que não entrava tão simples assim nas convenções de uma escola. Então eu falo assim, claro, eu gosto de ser quem eu sou, eu tenho, né, faço, nossa, eu acho legal ser, tem um monte de coisa em mim que eu acho legal e quero, e gosto de ser assim, em várias coisas. E parte delas eu devo a educação que eu tive, e fez parte da minha educação as surras. Mas nas conversas bem assim, tranquilas com a minha mãe, eu falo, não, tem coisa que realmente foi desnecessária, a gente sabe que foi. Né, se fosse para fazer hoje, eu sugeriria, assim, peraí, parou, né, vamos fazer aqui diferente, não bate não, né, vamos prestar atenção no que está causando isso aqui. Mas eu concordo com você, Angélica. Era um outro... Por isso quando o Paulo perguntou se eu tivesse filho, eu bateria. Eu não sei, cara, porque é outra época. E não sei, sabe, sinceramente eu não sei. Um dia que eu tiver filho, eu posso responder isso. Mas a gente não sabe. Assim, tem uma coisa também que a gente só sabe o que é... O que o pai e a mãe da gente faz quando a gente tem essa experiência, sabe? Tem muita coisa que a gente não entende. Ou quando a gente fica mais velho, aí você vai, poxa, era por isso, cara. Criança é chato demais, mano. Criança incomoda pra caralho. Que a grande dificuldade é se ver numa situação e não sabe o que fazer. Assim, imagina 3 pirraia, entendeu? Com 4, 5 anos de diferença. Então, uma no sofá, uma numa estante. Não, esse tipo de coisa nunca rolou. As coisas que a gente aprontava eram mais relacionadas às brigas, né? A gente apanhava muito por causa disso. Eu apanhava muito porque eu realmente aprontava muito com os meus irmãos, mas a gente não tinha essa coisa da sujeira, essa coisa da bagunça, isso a gente não tinha. Isso, desde cedo, isso foi sempre muito... Não éramos crianças, porque a gente tinha quintal. Então tudo ia...
o quintal, os brinquedos, a lambança ficava no quintal, entendeu? Entrou em casa, só dia de chuva que a gente brincava dentro de casa, entendeu? E assim, cheio de regra também. Então a gente não era criança que pulava em sofá, a gente não era criança que destruía as coisas. Tipo, meu irmão tem os brinquedos dele de infância até hoje, parte deles. A gente quebrava coisa, coisa de dentro de casa que a gente quebrava por acidente, a gente nunca nem tapa levou, entendeu? Porque minha mãe e meu pai sabiam reconhecer um acidente. Oh, não, foi mal, entendeu? Pô, presta mais atenção, não faz assim, não mexe ali. Minha mãe tinha uma cristaleira, assim, que a gente não chegava nem perto e nunca chegou. Ó, não, sabe, isso aqui quebra e tal. Então a gente apanhava mais por outras coisas. As nossas surras, as que eu tomei, era muito relacionado à briga com meus irmãos e as coisas que eu aprontava com eles. Agora, eles apanharam, depois de um pouco de tempo mais velhos, por outros motivos. Muito mais relacionado à escola, muito mais relacionado à amizade, esse tipo de coisa. E na adolescência eu tomei uns tapas por causa dessas coisas de adolescência mesmo, né? De querer peitar, de rebelar e tal. Eu já não fazia isso aqui porque a nossa casa era de chão de barro. Não sei se já viram uma casa assim. Então não tinha sofá, não esse tipo. Tinha uma parada também quando, não sei vocês aí, mas tinha um terror psicológico também dos pais, sabe? Que era o tal de, nós vamos fazer uma visita pra fulano de tal. Se aprontar alguma coisa, se fizer pedir gracinha... comida... Não, pedir comida não. Ué, pedir comida sério? não. Chega, tô com fome. Você vai comer em casa, pô. Você vai lá e... Não. Mas, cara, o tal do terror psicológico, do tipo, chegar em casa a gente resolve. Ou na hora que seu pai chegar, a gente resolve e tal. Cara, era demais. E tinha uma outra coisa também que, pra mim, sinceramente, a Angélica comentou sobre alternativas aí, né, ao apanhar, mas tinha uma coisa que pra mim, eu preferia 1000 vezes apanhar do que meu pai chamar a gente pra sentar e conversar. Meu pai, quando a situação era grave mesmo, meu pai não batia. Ele chegava, sentava eu e meu irmão, um de um lado, outro do outro. Aí ele começava a conversar, e aquilo ali, meu irmão, ia umas 2 horas do meu pai falando. Por que isso? Por que não sei o que? Porque eu viajo, eu trabalho, eu faço hora extra, sua mãe tá aí, vocês estão vendo, sua mãe trabalha pra dar o bom e do melhor, e, sabe? Geralmente coisa de escola, sabe? Alguma coisa, ou que respondia. Nossa, cara, eu preferia apanhar. Aquilo, a gente chorava, cara, de ouvir meu pai falando os trem. Quando a gente apanhava, a gente não chorava tanto, cara. A gente ficava pra baixo mesmo, assim. Então, tinha alternativa, sabe? Só que eu acho que pelo cansaço do trabalho, né? Pô, meu pai passava o dia inteiro em casa, eles viajavam muito, fazia horas. Meu pai sempre trabalhava. Meu pai é peão, né? Então... fazia muito hora extra, muito plantão no final de semana, de eletricista da CEMIG, então tinha muito plantão no final de semana. Às vezes nós estávamos aqui fazendo um churrasco no sábado, no domingo, ligava, tal cidade tá sem luz, vem. Aí meu pai largava tudo, cara. Meu Deus. Entendeu? Aniversário às vezes, então. E minha mãe sempre foi costureira, né? Dentro de casa. Então a minha mãe tava dentro de casa, mas estava trabalhando também o dia inteiro, muito volume de serviço. Então é aquela coisa assim, eu valorizo muito, sabe, valorizo muito tudo que eu tenho, eu valorizo muito, por causa disso, assim, que eu via o quanto sacrificado foi, sabe, tudo que a gente tem hoje é fruto do trabalho, da dedicação dos meus pais. Eu até entendo você falando essa parada aí do seu pai. Pô, imagina, o cara teve um dia pesadão, e ainda de repente um pouco de sabedoria dele, de sentar vocês pra conversar, porque de repente se ele batesse, velho, ele ia acabar descontando em vocês uma parada que definitivamente não era de vocês, entendeu? A raiva do serviço, A raiva do serviço em cima de vocês, trabalhando duro igual ele trabalhava. Eu às vezes, vocês estavam falando antes aí da questão de ter filho e tal, se bate ou não bate. Eu confesso que a minha maior preocupação nem é essa tanto de se vai bater ou não, né? A minha preocupação é que, assim, hoje, né, com 41 anos, olhando para algumas atitudes que a minha mãe teve quando eu era mais jovem, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 41, então é mais ou menos a idade que a minha mãe tinha quando eu tinha
18, 19 anos, né? Minha mãe não, é um pouquinho mais, minha mãe me teve muito cedo. Não sei fazer conta essa hora, não. Mas assim, minha mãe me teve com 23 anos, então eu era um jovem. Olhando as atitudes da minha mãe, eu falo assim, velho, com todo respeito ao que eu tenho à minha mãe, porra, minha mãe fez merda aqui, porque não era pra ela ter feito isso, sabe? Então, eu analiso muito as atitudes, não só dos meus pais, mas como todas as outras pessoas que me criaram, meus tios e tias, minha avó, nem tanto que minha avó, coitada, de outro tempo em que a coisa não tinha conversa, só se resolvia na vara de pé de goiabeiro, né? Mas assim, eu fico analisando isso. Como o Paulo disse, criança é chato. Mas, cara, outras coisas, essas coisas poderiam ser feitas de uma maneira diferente, sabe? Eu apanhei muito. Não precisava ter apanhado metade do que eu apanhei. Talvez eu pudesse dizer assim, eu merecia apanhar. Ninguém merece apanhar. Mas, talvez. Mas eu vejo as atitudes dos adultos que me cercavam e hoje, sabe, eu não consigo entender. Então a gente, quando criança, a gente tem esse respeito / medo pelos adultos. Ok, mas quando você cresce, que você olha pra esses adultos e fala assim, velho, esses porra não sabiam de nada do que estavam fazendo. Tem até aquelas brincadeiras que falam, né, que nos anos 80 as crianças andavam no chiqueirinho do Fusca, né, que era uma parte de trás do Fusca que não tinha cinto, não tinha nada lá. Então a probabilidade de um acidente acontecer era enorme e a criança estava solta no carro. Ponto. Não é irresponsabilidade, é o tempo da época. Mas quando você para pensar, é irresponsabilidade. Como é que você deixa a criança nisso? Então, minha preocupação é sempre essa. Analisar as atitudes dos adultos e perceber assim, não, cara, eles estavam fazendo merda e eu achava que esses caras eram inteligentes, sabe? Eu tenho um tio que eu admiro muito, mas é um tio que ainda tem um monte de amargor dentro do coração dele, sabe? Pô, o cara tá com 80 anos, cara. Ele não esquece determinadas coisas. Subiu na vida, melhorou de vida materialmente falando. Mas, sabe, ele ainda fica... mas eu passei fome na vida. Pô, mas não passa fome há mais de 60 anos, pelo menos ele não passa fome. Mas ele sempre lembra disso. Então, não entendo por que os adultos agem de determinadas formas, sabe? Se vai bater ou não, eu tenho certeza que eu não vou bater. Principalmente porque hoje eu tenho uma sobrinha que está sendo criada comigo e eu levo ela muito na conversa, muito no olhar de raio laser, sabe? Júlia, desculpa, tio, ela para de fazer a parada na hora. E ela também é uma criança muito inteligente, muito sábia. Ela senta e me pergunta, que aí me quebra no meio, né? Isso que é importante. Por que eu não posso fazer isso, tio? E aí você tem que explicar. É aí que você tem que ser o adulto, o mais sábio da parada, né? No caso, é explicar o porquê que não pode fazer. Quando você explica para a criança por que ela não pode fazer uma determinada coisa, fica muito mais fácil, talvez, delas entenderem e fazerem menos merda, né? Eu acho que dois fatores aí. Primeiro, a questão da própria informação, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais... troca mais informação, sabe? Tem mais, sabe? Não é aquela coisa assim tão bruta, ignorante, sabe? Eu vejo muita coisa assim de ignorância naquela época. As pessoas não tinham, igual você falou aí, questão do carro, sabe? Pô, ninguém tinha informação, ninguém pensava nas coisas, sabe? Parece que fazia os tempos meio sem pensar e tal. E um outro fator aí, igual você comentou, sua mãe 23, a Angélica contou também, acho que 21, mais ou menos. Meus pais 22 quando eu nasci. Era muito jovem, sabe? Pô, se eu for pegar quando eu nasci, né? Eu com a idade dos meus pais, eu também iria fazer muita merda, cara. Porque hoje eu tenho 27, ou seja, né, sei lá, teria um filho aí de 5 anos de idade. Eu ainda... Sabe, apesar... mas não sabe uma o que outra fazer, né? Entendeu? E é uma outra situação, porque, pô, eu tive acesso ao ensino superior, pós-graduação, né, já rodei
várias cidades, estados, conheci. Então, assim, minha visão de mundo é totalmente diferente da dos meus pais naquela época, sabe? É uma época, gente, que não tinha telefone, sabe? Meus pais, eles, para ter o primeiro telefone, eles tiveram que fazer um consórcio, igual faz para carro. Eles tiveram que fazer para ter um telefone fixo dentro de casa. Nossa, isso era foda. Isso é que era um bacana também. Esses pais que ficam hoje se preocupando com o filho na rua e esses filhos têm, né, telefone. Pô, na nossa época, como é que a gente fazia pra anunciar o pai? Dizia que, ó, eu vou pro lugar A e tinha que ir pro lugar B e depois voltar pra casa. Não dava pra desviar e acontecer qualquer outra coisa sem avisar pro pai. E até um costume, né, que pelo menos eu tenho esse costume de sempre que eu tô indo pra algum lugar, eu avisar. Quem tá comigo, sabe? Quem tá na minha casa, assim, eu sempre aviso, sabe? Ou pra minha esposa, ou pros pais, ou se eu vou ter que fazer uma viagem, por exemplo, eu sempre ligo, falo assim, ó, essa semana eu vou fazer uma viagem, tal dia, tá? Eu sempre, não sei, sabe, eu acho que é resquício dessa criação também. Quanto a isso, eu comentei em algum episódio ou em alguma das nossas reuniões que eu entendi essa preocupação muito cedo na minha vida. Então, eu me mudei de Londrina para Curitiba para fazer mestrado. E não tinha, né, celular no 1995, não era como é hoje. Então, eu saía da universidade, ia beber uma cerveja ou ia para o cinema, eu ligava para minha mãe para avisar. Aí, até que depois de alguns meses, minha mãe falou, agora você está em outra cidade, né? Porque não tinha telefone em casa. Casa ela ligar, né? Ela não tinha como ligar e alguém dizer que eu tinha ido para algum lugar. E eu também faço isso até hoje. E eu acho que isso é a nossa educação, sim, né? Totalmente. Nenhum de nós aqui tem filho, então a gente não sabe como educar. Não é achar que talvez hoje seja mais fácil do que antigamente, ou antigamente era melhor, né? Como a gente está falando de educação / infância. Não existe uma época melhor para nada. Existe a época tal como ela está apresentada. Óbvio que, né, dentro desses esquemas, por exemplo, onde um programa simples como o WhatsApp, você consegue mandar a sua localização em tempo real, nenhum adolescente se afasta nem do telefone, muito menos do WhatsApp. Então você fala, ó, você vai em tal lugar? Então deixa aqui a localização em tempo real ativada, enquanto você estiver fora, para eu saber onde você está. Pronto, entendeu? Antes não tinha isso, agora tem, vamos usufruir. Esse é o benefício, esse é o positivo da época. Mas ninguém deixou de fazer as besteiras que fez, seja na infância, seja na adolescência, porque não tinha telefone celular ou não conseguia avisar os pais. Quantos de nós, o pai... Eu falo sempre isso hoje. Se hoje em dia eu tiver um filho, eu não posso fazer igual minha mãe fazia quando eu comecei a sair na rua. Ó, vai sair agora, eu quero 10 horas em casa. Então, pô, cara, tinha que dar teu jeito pra estar 10 horas na porta de casa. Hoje, cara, 10 horas a pessoa nem foi tomar banho ainda pra começar a se arrumar. Né? Eu vejo pelos meus alunos, eles me falam isso. Quando eu conto essa história, eles acham absurdo. Então, assim, mas a gente não deixou de se divertir, né? Eu me diverti muito na infância, na minha adolescência, por conta disso, né? Seja das brincadeiras, das saídas, mas com isso a minha mãe foi dosando isso jogando com a minha responsabilidade, sacou? Ó, vou te dar isso porque você fez isso, né? Foi credibilizando, fui conquistando a confiança dela. Isso me fez lembrar uma colocação que o Bruno fez lá no grupo dos ouvintes e que eu concordei de um jeito, mas perdi o timing e depois as mensagens subiram demais e eu falei, um dia eu falo isso pro Bruno e tá aí a oportunidade. Que vocês estavam falando lá sobre o tempo, melhor, essa nostalgia e tal. E o Bruno fez uma colocação que ele acabou de fazer, né? Não tem essa, assim, aquele tempo era melhor, o hoje é melhor. As fases, os tempos, têm os seus prazeres e as suas dores. E essa visão do Bruno eu compartilho 100%. Sabe, não tem muito assim, naquela época era mais difícil por causa disso e tal, e hoje isso tá melhor. Mas em compensação, hoje temos uma série de dificuldades que naquela época nós não tínhamos.
né? Porque dizer assim, naquela época era bom por causa disso, daquilo. Sim, mas na minha infância era ditadura militar, pô. Entendeu? Na minha adolescência era inflação na casa de 2 zeros, sabe? Assim, de três casas, né? 100%, 200% ao ano. Entendeu? Então, era melhor porque a gente tem saudade do que é bom, porque a nossa infância foi boa, porque nós fomos crianças seguras, protegidas e tal, né? Mas a época em si, a época não era uma época boa. Ah, sim, com certeza. Eu cheguei a comentar um pouco sobre isso lá também, que tem a questão, por exemplo, da expectativa, né? Pô, a molecada hoje em dia, ela tá numa expectativa gigantesca, tem que ser alguma coisa, tem que dar conta de alguma coisa, porque tá tudo tão fácil, tá tudo tão instantâneo. Então, tem crises de ansiedade, quantos jovens aí ansiosos e tal. Então, assim, cada época é o que vocês falaram, concordo também, sabe? Cada época tem o seu dificuldade e as suas coisas boas. A gente tinha mais liberdade, questão de sair na rua, de ir na casa dos amigos, né? Por exemplo, se chegava algum menino, menina nova na rua, já entrava na brincadeira, todo mundo. E hoje em dia, os próprios pais já falam, se aparecer alguém diferente, toma cuidado e tal. Não tem mais isso, né? Mas, compensação, pô, a gente comentou nos episódios musicais já sobre... A gente não tinha tanto acesso à música, a YouTube, a vídeos, coisas que a gente gosta também, a filmes. Hoje em dia a molecada tem, sabe? É uma maravilha, você tem o mundo na palma da sua mão. Então, isso é relativo, sabe? Eu acho bom a gente pegar o bom e o ruim de cada coisa e aprender com isso e ir levando, sabe? Lógico, a nostalgia, ela bate, né? Não tem como. A gente sempre vai ser nostálgico, é igual ex-namorada, né? Passou uns anos, uns 10, 20 anos, você fala, poxa, que era legal e tal, mas na hora que você para pra analisar mesmo, você fala, porra, mas isso era uma merda, né? Por isso que não deu certo. Ela não é mais sua namorada por algum motivo, né? Por algum motivo, né? Então tem sempre que analisar. E tem um paradoxo, cara, nessa questão toda que você mencionou aí, que é o seguinte: todo mundo gosta de reclamar e dizer que os jovens hoje em dia, né, tem mais facilidade. Quem proporcionou essas facilidades? Óbvio, a gente está aqui falando de jovens que têm facilidade, porque a gente sabe que existe uma porrada de criança e adolescente carente pra caralho que não teve metade do que nós tivemos na nossa infância, né? A questão mesmo do privilégio. Mas, porque esse garoto não sai de dentro do quarto, ele não abre a porta dentro do carro, fica lá jogando o dia inteiro. Quem foi que deu um quarto pra ele? Quem foi que botou um computador lá dentro exclusivo pra ele? Entendeu? Isso tudo é responsabilidade dos pais. Então, quando você para pra pensar que numa casa de, sei lá, 20 anos atrás, 20 anos não, mas uns 25, quase 30 anos atrás, era muito raro você ter 2 televisões em casa. Entende? Aqui na minha casa, em que moro eu e a minha mulher, a gente tem 3 televisões. Aqui uma anda de um lado pro outro, né? Fica dentro de um quarto ou vai lá pra fora na área da churrasqueira. Mas somos 2 pessoas e a gente tem 3 televisões em casa. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Então, assim, a gente tem que pesar muito disso, da responsabilidade e da independência que a gente dá para os filhos também, né? Não dá pra você cobrar das crianças, isso que é bem importante, você cobrar das crianças que elas sejam responsáveis como um adulto seria. Eu penso muito dessa forma. Óbvio, a criança tem que ser honesta, ela não pode ser criança maldosa, apesar de toda criança ser ruim, né? Eu comprovo isso semanalmente. Crianças são criaturas ruins, mas assim, você não quer que uma pessoa seja desonesta, não quer que ela seja criminosa, nem nada disso. Mas eu não posso cobrar responsabilidades de uma criança ou de um adolescente como eu cobraria de um adulto. Pô, garoto, você chegou atrasado, minha vida tá toda atrasada por sua conta. Não é bem assim, né, cara? As coisas são um pouquinho diferentes e um pouquinho além disso, né?
E tem uma parada também que é expectativa não, é querer recuperar o que a pessoa não teve, sabe? Isso é Tem muito disso. Eu já comentei que várias vezes que eu faço terapia e a terapeuta sempre conversa isso comigo, porque terapia é um pouco de você recuperar a sua infância, os seus traumas e não deixar que isso te afete no presente, né? Então, tem muita gente adulto que às vezes não é saudável nesse ponto de querer dar para os filhos tudo aquilo que não teve. Eu já cansei de ouvir isso, sabe? De parentes, de amigos. Assim, é porque eu nunca tive tal brinquedo, tal videogame, então eu vou dar tudo pro meu filho, sabe? Ou então assim, quando eu tiver um filho, eu vou dar tudo que eu não tive, tudo que foi ruim pra mim, eu vou fazer ser bom pra ele, sabe? Tudo que os meus pais fizeram de ruim pra mim, eu vou fazer de bom pra ele. Cara, vai criar um monstro. Cara, sabe? Se você pensa assim, põe o pé no freio um pouco, sabe? Porque assim, não adianta, isso eu tô falando que a minha terapeuta sempre conversa comigo isso, sabe? Não adianta. Você pode fazer o máximo que for para seu filho ter uma infância feliz. Você sempre vai errar em alguma coisa. Porque a gente não consegue ser 100%. Sabe? Ninguém consegue. O filho não vem com manual, personalidade é diferente, tudo é diferente. Então, vai com o pé no freio, vai devagar, faça o melhor que você puder, mas não ponha as suas expectativas nos seus filhos. Eu tô falando isso porque é o que vocês comentaram, sabe? Se a criança hoje em dia tem vários acessos a várias coisas, é celular e não sei o que, e todo mundo fica falando, mas essa juventude não sai do celular. Poxa, mas quem é que pôs o celular na mão da criança, sabe? Será que não é responsabilidade do pai também falar assim, não regular o celular? Porque pai e mãe é pra isso também, gente, é pra regular, sabe? É pra mostrar o que é certo e o que é errado, né? Aí o Bruno é professor no ensino médio, ensino básico, chega na sala de aula, os alunos tá tudo com o celular na mão, isso tá atrapalhando a aula, né? Aí o pai vai falar assim, meu filho não tá prestando atenção na aula. O Bruno pode chegar e falar, mas pô, seu filho leva o celular pra sala, por que o senhor deixa? Ou mais, eles ligam, o pai do aluno liga pro aluno, manda mensagem pro aluno na hora que ele tá na escola. Já cansei de ver isso, já cansei de pegar telefone da mão do aluno e pegar um botão de áudio e falar assim, bom dia, senhor. O senhor tá atrapalhando a minha aula mandando mensagem pro seu filho na hora da aula dele. Já fiz muitas vezes. Gente, eu acho que o que tem de mais mágico e mais sensacional é conseguir ter a confiança de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Saber que ele vai confiar em você, que ele confia no que você falou, que você não tá mentindo para ele. Então, assim, por mais defeitos que meus pais possam ter cometido na nossa educação, a quantidade de acertos deles é estonteante, assim. Porque meus pais, por exemplo, nunca mentiram com alguma coisa. Eles nunca mentiram uma coisa assim, não faz essa cara não, porque não vai doer uma vacina, uma injeção. Eles sempre falaram, vai doer sim e, putz, não tem outro jeito, você tem que tomar essa injeção, entendeu? Mas eu tô aqui, contigo, prestador. Então, por exemplo, sabe, nunca enganaram a gente com essas coisinhas de dia a dia. Então, eu, de minha parte, eu sempre tive muita confiança neles, assim. Não que a nossa, né, não era aquela coisa de confidenciar as coisas e tal, assim, mas, né, tinha coisa que não dava para conversar com eles, né, especialmente quando começou, né, o início da atividade da vida sexual. Não dava. Minha mãe, ela tem dificuldade de falar sobre isso até hoje. Ela fala pra mim, não quero saber não, tá, por favor, seja discreta na minha presença. Mas era a confiança. Eu acho que é onde entra a minha dificuldade de imaginar batendo em alguém, entendeu? Porque você desperta a confiança de uma pessoa que depende de você, de uma pessoa por quem você é responsável. Para quando ela errar, você bater, fazer ela sentir dor, fazer ela se sentir humilhada de alguma maneira, né? Eu acho que os tempos hoje são muito outros, né? E essa coisa da confiança é muito sério. Tipo, eu passei um episódio com os meus sobrinhos que eu achei muito bonitinho, assim, né? Meu sobrinho tem 16, minha sobrinha tem 13, e a história do morcego,
Minha irmã estava trabalhando e estava lá um morcego no quarto do meu sobrinho. Ele liga para a Dinda, né? Porque a Dinda é bióloga, assim. Então eu dei o passo a passo de como ele tinha que fazer. Ele abriu a chamada em vídeo e ele dizia para mim: Dinda, eu tô com medo. Claro, Thiago, você tá com medo. É um morcego, você nunca viu um morcego de perto, você nunca fez isso. Ele falou: se você tiver com medo, deixa pra lá. Só que o morcego vai continuar aí, né? Aí, então, assim, sabe, o jeito que ele confiou, o passo a passo que eu dei e a alegria dele de ter conseguido tirar o morcego. Sabe, como que a gente conquista a confiança? Não é dando coisas, a gente conquista confiança trocando. A gente conquista confiança na troca, na conversa, num passeio de bicicleta, uma vez por mês que seja, sabe? Assim, sentando, almoçando no domingo, todo mundo junto. Sabe, é assim que a gente conquista confiança, né? Não é dando coisas ou sentando a mão. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Amiguinhas, ouvintos e ouvintas, como quem disse a Marinaldo, né? Ouvintos e ouvintas deste podcast. Uma coisa que o tio Bruno fala há muito tempo, talvez você nunca tenha percebido. Nos dias de hoje, só é burro, só não estuda, só não tem conhecimento quem não quer. Minha dica cultural hoje é uma dica para você estudar, amiguinho. Sim, que é o seguinte: se você tem um computadorzinho com acesso à internet, não perca a oportunidade. Eu vou indicar 2 sites que têm muitos cursos online para você aprender um bocado de coisas, certo? E que são cursos que dão certificação para você, e esses certificados são válidos, então não perca a oportunidade. O primeiro que eu vou indicar é um site da Fundação Bradesco. Eles têm vai ter logo no início uma aba para você clicar chamada Escola Virtual, né? O site é ev.org.br, certo? Mas se você colocar na busca do Google Fundação Bradesco, você vai chegar lá de qualquer forma. Ali tem curso se você é aluno ou se você é professor. Então tem curso para você aprimorar química, matemática, geografia, português. E tem cursos, que foi até onde eu comecei a estudar lá, cursos de informática, de TI. Que aí é o outro site que eu vou também. Esse já é um pouquinho maior, porque esse é mundial, que é o famoso Khan Academy, né? Khan com K, K-H-A-N-A-C-A-D de dado E-N-Y. khanacademy.org. Ali também eles são mais focados no ensino de matemática, mas eles também têm cursos, por exemplo, que é uma das coisas que todo mundo precisa aprender para o futuro do trabalho, de programação. Então, não fica aí, enquanto você está com o seu tempo vago, acesse esses 2 lugares, a Fundação Bradesco e o Khan Academy, para você fazer cursos e melhorar seu desempenho em outras áreas. Eu estou ainda um tanto impactada com uma palestra que eu vi ontem, de um veterinário que é doutor em comportamento de felino. Então, há 25 anos ele clinica no Rio de Janeiro e estuda e publica e desenvolve várias linhas com a questão do comportamento dos gatos, né? Então, deixando bem claro de por que o estudo e a medicina veterinária felina ser desmembrada da canina. Então, ele tem várias, né, tem muitas aulas sobre isso, assim. E muito impactada com o que eu presenciei ontem à tarde, numa palestra dele, eu estou querendo rever um filme que não é com gato, na realidade é com cachorro. Filme com gato, eles são muito, muito raros, né? E o que eu sei que existe eu ainda não assisti. Mas o filme com Richard Gere, que é o Sempre ao Seu Lado. É um filme bem
emocionalmente forte, assim, para quem gosta de animal, por causa dessa questão que a gente fala muito em relação ao abandono dos animais. Você conquista a confiança de um serzinho absolutamente inocente, ingênuo, porque os bichinhos são ingênuos pra caramba, eles não têm noção de perigo, né? E acaba abandonando por questões as mais variadas possíveis. No caso do Sempre ao Seu Lado, é uma representação disso, só que é uma história real. E trata-se de um vínculo formado entre um cachorro da raça Akita e o humano, né? Seu dono, seu proprietário, seu tutor, que era no Japão, a história, e ele morava acho que em Tóquio, ele morava numa cidade, trabalhava em outra, então ele ia trabalhar de trem, voltava de trem, e o cachorro ia com ele até a estação e ficava lá, e depois voltava para esperar o horário que ele voltava para ir junto para casa. Acontece que esse senhor, esse homem, ele tem uma morte súbita no trabalho. Então ele não voltou para casa de trem naquele dia. Essa história, ele morreu ali, morreu de velho, morreu muito velho. Ele viveu muitos anos sem sair da estação de trem, esperando o seu, né, seu grande amor, o seu grande vínculo voltar. Isso aconteceu, eu acho que foi na década de 1920, se eu não me engano, essa história aconteceu. Fizeram um monumento, o nome do cachorro era Hachi, que significa, é o número 8 em japonês, e fizeram uma estátua para ele, ali, quando ele morreu, na realidade foi feito várias homenagens para ele, a representação desse vínculo, a representação aí dessa lealdade, vamos chamar assim, eu não gosto desse termo, mas essa coisa, né, você desperta um sentimento, você desperta uma confiança. No caso desse homem, ele não teve culpa, ele morreu, né? Mas o quanto isso é sério, o quanto isso é profundo. Então, a história se transformou no filme Sempre ao Seu Lado. A minha sobrinha chorava assistindo, e quando ela soube que a história era real, aí que ela transbordou, assim, né? Porque são histórias, assim, de ligação humana e seus pets, né? Seus animais ou domesticados ou domiciliados, que existem várias histórias no mundo que são incríveis, assim. E essa, eu acho que a história do Akita Hachi é uma das mais famosas e mais impactantes. Eu vou indicar uma série que é lançamento na Netflix agora. Acho que lançou não faz muito tempo não. Que chama Inacreditável, não sei se vocês viram já. E conta a história de uma menina, é baseada em fatos reais. Não é tão comovente como o filme que a Angélica indicou agora, que é muito bom. Mas a menina, ela sofre um estupro de noite no abrigo que ela mora, porque ela é órfã. E ela vai na polícia pra denunciar esse estupro e tal. Só que tem todo aquele machismo, né, e tal. Tem isso bastante baseado na série. Eles acabam convencendo que ela sonhou, não por querer, ou sei lá, a menina não explica direito o que aconteceu, então ela tira a queixa de estupro. Mas ela começa a achar que ela não foi estuprada de verdade. E tem toda a repercussão com os colegas dela e todos chamam ela de mentirosa e tal. Só que no mesmo tempo, em outros 2 estados, no caso, nos Estados Unidos, 2 investigadoras investigam casos parecidos. Quer dizer que esse cara que possivelmente estuprou a menina existe e tá estuprando outras pessoas. Então a série, eu assisti os primeiros episódios, tá legal, eu vou assistir tudo. Então indico pra vocês aí a série Inacreditável na Netflix. Não sei, eu acho que o pessoal aqui já sabe, né, os ouvintes, eu também participo de um outro podcast que chama Voo Champagne. Lá fala mais sobre eletrônica e tecnologia. E o pessoal lá teve uma ideia de, no final, também tem um momento cultural lá, de sempre indicar um podcast, pelo menos, no final de cada episódio. Eu vou trazer isso aqui pelo Papo de Calçada, então no final de cada episódio eu vou indicar pelo menos um podcast que eu escuto, que eu gosto. E hoje, essa semana, como eu não assisti nada de diferente, eu vou indicar apenas o podcast. Eu vou indicar o Por Outro Lado podcast. É um podcast bem interessante, ele tá bem no começo ainda, tem poucos episódios,
Acho que tem uns 10 episódios só. Mas é um episódio no sentido de storytelling, né? O autor, ele cria uma história, só que não é aquele storytelling tradicional de contar uma história, né? Seja qualquer. É o seguinte, ele vai te contando uma história e dentro dessa história, desse roteiro que ele faz, ele insere indicações ou comenta alguma obra, faz alguma análise, e ele tem uma parada de fazer assim bem dinâmico, sabe? Que você não sente que ele tá te conduzindo para aquele lugar, tá? Então é um podcast muito legal, cara. Eu tô muito interessado. É daquele tipo de podcast que você precisa parar para escutar, assim, sabe? Para prestar atenção no que está sendo falado. Então, galera, valeu mais uma semana aí juntos. Obrigado por ter ouvido. Obrigado por compartilhar. Você que compartilha, por comentar, aqueles que comentam. Já abro aqui para avisar que nós temos o grupo no Telegram, né? Tá sempre sendo mencionado aqui nos últimos episódios alguma coisa que acontece lá no grupo, porque tá bem legal, a galera trocando muita informação, trocando ideia lá no grupo. Então a gente sempre vai trazer, assim, não sinta, pra audiência que não participa do grupo, não se sinta por fora, porque o grupo é aberto. Então vai lá, entra lá, vamos interagir com a gente, que tá muito legal, a gente gosta muito disso. É t.me/Papo de Calçada Podcast, é o grupo no Telegram dos ouvintes do Papo de Calçada. Ah, não estou encontrando o grupo do Telegram. Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, @Papo Calçada, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, que nós encaminhamos o link, tá? O Telegram é muito legal de mexer, muito fácil. Nós também temos o nosso canal no YouTube, que está crescendo de pouquinho em pouquinho. A gente está colocando os vídeos lá, tem vídeo de tutorial, tem vídeo do Paulo lá também falando alguns assuntos interessantes. Tem vídeo dos episódios, né? Então todos os episódios, a maioria dos episódios sai no YouTube também. Então se você quer indicar o Papo de Calçada para um amigo ou para alguém que não conhece muito bem de podcast, não sabe assinar um feed, manda o canal do YouTube do Papo de Calçada, que a pessoa assina e já acompanha ali pelo YouTube também, tá? Basta pesquisar Papo de Calçada Podcast, você vai ver a nossa logo lá, tem os links no post, tem os links no nosso blog, que é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai ter textos, lá você vai ter o TV na Calçada, que é o nosso podcast sobre séries e filmes, quinzenal. E lá também você vai ter o Remix, que é um podcast individual, onde cada participante vai se revezando a cada semana, todas as terças-feiras, para falar sobre assuntos atuais, sobre história de vida, sobre música, assuntos variados do interesse de quem está publicando, tá? E tamo junto aí, galera, muito obrigado a todos vocês que ouvem o Papo de Calçada, que compartilham o Papo de Calçada e que tá junto com a gente nessa caminhada aí. Estamos quase chegando no final do ano, com muitas novidades para vocês, estamos planejando o ano que vem bem legal, então quanto mais vocês puderem interagir com a gente, vai ser melhor para a gente poder montar um 2020 e o Papo de Calçada crescer cada vez mais. Valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu, rapaziada! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.